Olá, aqui quem fala é o Josh, e vamos continuar com o resumo do Terraform. Bem, primeiramente eu acabei fazendo algumas cagadas no primeiro vídeo. Os cientistas, eles mandaram baratas e alga para o planeta Marte. Eu esqueci do principal de informar para vocês. Era mais ou menos nesse período de época que a gente está atualmente. Passou uns 500 anos, e depois de não ter a resposta deles, já a linha do tempo da história aguardou mais de 20 anos, que aí sim a história se passa, digamos, atualmente, tá bom? Ok, explicado. Continuando da onde a gente parou, Nanon acabou sendo morta por Shokshi, puto. Ele acabou tentando usar um tipo de seringa para obter algum tipo de efeito no corpo, mas, para nossa surpresa, a Nanon ainda está viva, falando que não gosta dele bravo do jeito como tá. Como ela ainda tá viva, não me pergunto, mas logo depois ela morre, ou seja, ela só fez alguns comentários, mas depois logo morreu em seguida. Não sei o porquê. Shokshi iria injetar a injeção novamente, mas foi impedido pelos seus aliados, alertando que a barata está coagida. Mas aliados com Shokshi, então ela se afasta deles, ou pelo menos eles acreditam que é por conta disso. Após retornar da nave, os tripulantes acabam ficando incrédulos com a situação, não conseguem acreditar no que está acontecendo. Muitos falaram para voltar e abortar a missão, mas não poderia, pois houve muitos investimentos para isso, e voltar de mãos vazias poderia prejudicar a situação ainda mais deles. Eu esqueci de informar também, cada um deles possui, digamos, uma sentença. Cada um deles, digamos que é um fudido na vida. Então, assim, ou são pobres, ou cometeram algum crime, ou alguma coisa desse tipo. Então, eles estão aí para pagar seus pecados, digamos assim. Somos apresentados esse personagem que no começo fica parecendo fodão. E até sai da nave para enfrentar as baratas. Ele até que no meio do caminho se encontra com algo que deixa ele surpreso, mas logo em seguida aparece uma barata para impedir. E é a partir daí que é mostrado o poder da seringa. Um resumo: bem, cada pessoa possui um inseto atribuído a cada um no DNA deles, mas poucos sobrevivem, pois possuem uma taxa de 30% de sobrevivência. E para ser feita a cirurgia, é necessário colocar esses aspectos do inseto no corpo humano. Então, basicamente, é literalmente transformando um ser humano com poderes de inseto. Uma coisa legal é que o autor sempre mostra detalhadamente o que cada inseto faz, até mesmo, tipo, na vida real mesmo. Eu não sei que tipo de informação que ele pega, eu não sei se ele é biólogo, eu não sei, eu só sei que é incrível cada ponto que ele especifica. Só que o problema é que mais pra frente começa a ficar entediante, então assim, por mais que é bom pro nosso conhecimento, às vezes é chato, porque ele enrola demais. Esse personagem, ele usou uma habilidade do inseto dele, na barata. Ele literalmente fez um Hadouken, que causou uma grande explosão no rosto da barata. Porém, o que surpreende é que a barata não tomou dano sequer, pois o próprio autor explica que as baratas resistem até mesmo a alta temperatura e se adaptam. Então, após isso, o Lee até ficou admirado com isso e até pensou que seria divertido. A cena cortada ia mostrar dentro da nave. O capitão presencia um alvo se aproximando muito rápido. Ele até pensou que fosse o Lee, mas a barata simplesmente invadiu a nave e, na mão da barata, estava a cabeça desse personagem. F, pessoal. Uma das tripulantes até tentou usar uma habilidade dela, criando uma espécie de defesa, mas também não adiantou. O capitão sem escolha teve que transformar-se também. Mas não só isso que estava acontecendo dentro da nave, mas como também um exército lá fora. Essas baratas, na verdade, não têm medo algum, mas sim elas planejam pelo simples fato de repudiar a raça humana. Eles só querem exterminar a verdadeira praga, que somos nós, os humanos. Partindo para o próximo capítulo, as baratas começam a subir na nave, enquanto eternamente o capitão ordena para os tripulantes fugirem. Por um momento pensamos que as baratas seriam imortais, porque a história mostrou muito bem isso, né? Quando o capitão se distrair, ele acaba levando um soco direto da barata. Já pensávamos que ele estava morto. Porém, o autor já vem com seu textão, informando que possui um inseto que tem uma força mais que de uma barata e até mesmo de um besouro. Ele fala de um inseto que ele é capaz de levar 100 vezes do seu próprio corpo, que seria uma formiga, mas tem uma que é mais conhecida como paraponera, ou melhor, como formiga-bala, que fala que se você tiver uma mordida dela, é como se você tivesse tomado um tiro. Eu não sei que porra de formiga é essa, mas caramba, mostrando assim que é possível de matar as baratas. Bem, o capitão informa para eles fugirem, pegando um veículo que fica na parte da garagem da nave.
O problema é que precisa de mais uma pessoa para controlar a saída de emergência da nave. Dentre os tripulantes, o Ishiro se apresenta para fazer a tarefa. Já era uma tarefa suicida, pois não só ele e o capitão vão ter que ficar sozinhos na nave. O Ishiro para cuidar da nave e o capitão tendo que combater ela. Sem escolha, o resto da tripulação teve que sair correndo para a garagem. Um deles possui uma habilidade para poder escapar mais rápido, assim saindo todos ilesos. Pelo menos é o que acreditava, né? As baratas conseguiram agarrar a cabeça de uma pessoa em velocidade de 945 km por hora. Ou seja, foda, maninho. Enquanto dirigiam, eles encontraram a primeira nave Bucks, abandonada, claro, óbvio. Ao entrar dentro da nave, eles se depararam com uma sala vazia. Mas ao observar um dos painéis, eles mostram que houve uma transmissão. Não sabemos se foi um pedido de socorro ou alguém entrou na nave depois das mortes das pessoas e tentou alguma comunicação com alguém da Terra. Ou seja, será que tem alguém na Terra que manipulou, fez alguma coisa com as baratas? Será que foi algum investimento dos humanos? Então, não sabemos. O que aconteceu das baratas ficar assim é um mistério ainda. Após isso, eles tomam susto com os tiros do lado de fora. 2 dos tripulantes foram mortos, e quem fez isso foram as próprias baratas, escondidas debaixo da nave, armadas, mostrando cada vez a evolução delas. Uma coisa que devo apresentar são 2 personagens. Esse velho, que faz parte da família real, mas vou explicar ao longo da história. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo, do veículo que eles pegaram da nave, que fugiram. E um outro que é o doutor, que já foi apresentado no primeiro vídeo. E bem, esse doutor está conversando com uma barata. Sim, isso mesmo, a barata está falando, mostrando que tudo estava sendo planejado pelo doutor esse ataque. Pois o que eles querem era uma amostra para levar para a Terra. Não sabemos que tipo de amostra é. Ou pelo menos ainda. Bem, não está tudo perdido pro pessoal do Shokichi. Eles começaram a se transformar inserindo as seringas. Por mais que algum morria por medo e não conseguia colocar, outros até usavam a habilidade que era feita por eles, mas mesmo assim eram mortos, porque eram muito deles. Já tem outros que era mongo mesmo, era idiota, morria por besteira mesmo. Mas os 2 fodões já estavam no roteiro. Bem, esqueci de apresentar. Esse personagem é chamado Tien. O inseto que ele tem é o gafanhoto do deserto. A especialidade que ele tem é na força das pernas. Digamos que na escala humana, se ele pulasse, ele poderia alcançar um prédio de 8 andares. Pois é, ele é bem fodão. Já o protagonista, que é o Shokichi, ele tem um inseto chamado zangão. É uma espécie de uma abelha. Só que diferente das abelhas normais, que se picar uma vez você, ela acaba morrendo. Mas essa não. Ela não morre. Ela pode picar quantas vezes você quiser, até quando você estiver morto. Sai da frente, Satanás! Eles lutam e acabam sobrevivendo. Foi uma puta de uma luta e acabaram sobrevivendo. E no fim, acaba sobrevivendo Shokichi, Tien e a menina Jiang. É uma chinesa. Só que assim, essa menina vai ser bastante importante no futuro mais pra frente. Cortando a cena, mostra o capitão derrotando todas as baratas que invadiram a nave. Mas infelizmente, por causa do cansaço e da dor, acabou desmaiando e foi finalizado pela barata que fala. Voltando para o Shokichi, mostra que possui pirâmides no planeta. Sem entender como isso foi acontecer, aquele velho que estava observando a luta por meio do veículo começou a ligar para eles, informando que quem construiu essas pirâmides não foi os humanos, mas sim um povo chamado Raab. Ainda não foi apresentado que tipo de personagens são esses, mas assim, são personagens muito importantes pra trama, que esses são, digamos, os cuzões da história que fizeram toda essa merda. Mas agora não é o momento pra explicar. Cortando essa cena, mostra a barata que fala dentro da nave, conversando sozinha, até que ela pegou um saquinho de água e jogou no corpo morto do Ishiro, que percebemos que ele estava vivo. O que aconteceu é que ele possui um inseto que faz eles de morto. Jogando a água, ele volta à vida. E também nos surpreende que aquela barata não era uma barata que falava, mas sim uma garota que estava dentro da barata. Pois é, o poder dela é basicamente controlar a mente. Então ela consegue controlar todas as baratas para o seu benefício próprio. E ela estava escondida esse tempo inteiro só para ver se o plano daria certo. E no fim deu certo, né? E eles queriam que precisavam, uma amostra. Então eles encontraram um ovo de um terraformer, podendo assim voltar para a Terra com a espécie ainda no casulo. Porém, o velho da ligação pede para os sobreviventes matarem aquele casulo.
pois se depender pode sair algo bem mais perigoso e evolutivo. O grupo do Sokishi se assusta com a nave decolando e mostrando como está a nave, e dentro da nave acaba mostrando o que está acontecendo. O motivo principal desses traidores é por questão política, que usar uma barata dessas pode ser como uma arma do seu próprio país. Então, já que ele possui força comparável de uma bomba atômica. Pois é, as baratas têm essa alta resistência, então se tiver uma guerra, elas podem muito bem sobreviverem. Já que ele possui uma menina que controla a mente delas para facilitar nessa guerra. O motivo dessa menina e do Ishiro fazerem isso não é nitidamente por conta da política, mas sim pelo fato de serem pobres. Enquanto conversavam sobre isso, o ovo começou a se chocar. Eram duas baratas diferentes do que vimos. Eles possuem um símbolo na testa e, bem, são carecas. A menina já de prontidão enfia o veneno para poder controlar elas, para poder seguir as suas ordens e seguir o caminho para... Porém, com uma risada maléfica, apenas sorriu. Sem tempo de reagir, a garota perdeu as pernas com um único chute. A barata gritou, chamando a atenção de todas as baratas para a nave, mostrando que essas baratas também podem voar, ou seja, são aquelas malditas baratas voadoras, diversas para poder impedir o Fiji de fugir do planeta. Fazendo assim, ele retornar em Marte. A nave caiu em Marte. A menina morreu e o Ishiro provavelmente utilizou a habilidade para se fingir de morto. O doutor, na chamada, ficou assustado, pois não esperava, pois ele não está acostumado com a evolução rápida das baratas. Os sobreviventes invadem a nave e presenciam a recém-nascida barata. Tien tenta dar um chute, mas a barata se desvia, acertando um chute na canela. Já a chinesa tenta atacar, porém a barata é mais ágil. Acaba arrancando o braço dela. Ela tem um inseto que tem um gafanhoto, louva-a-Deus, alguma... eu não me lembro o que era. Pegou o braço dela emprestado e arrancou a cabeça dela de uma forma muito rápida. E vocês falam, ué, você não disse que ela era importante? Ela vai ser. Mas bem depois, porque o autor, nossa senhora, demorou demais para explicar quem é essa menina. Tien, ao perceber isso, ficou assustado, porque não esperava que essa menina era tenente, fosse morrer tão rápido. Por um breve instante, ele só levou uma na cara para ficar mais esperto. Mas ele também percebeu que, diferente das outras baratas, essas baratas se pareciam bem mais com um humano. Nesse meio instante, o sangue respinga no rosto do Ishiro. Antes dele acordar, ele acaba lembrando do passado. Bem, essa tragédia também. Ele tinha uma mãe toda acabada, que era todo doente, e ele era o único irmão mais velho que tinha que cuidar de diversos irmãos. Ele teve uma oportunidade para ir numa faculdade boa para gerar dinheiro para sua família pobre. Porém, um certo dia na escola ele foi acusado de abusar de uma mulher. Mas isso era só um plano do professor e da aluna, já que todos da escola odiavam ele porque ele era feio. Pois é, basicamente isso. E isso prejudicou todo o futuro dele, não podendo ir para a faculdade boa porque todos pensam que ele era um abusador. Lembrando disso, ele se encheu de fúria e determinado a voltar para a Terra e proteger a sua família. Agora, dessa vez, quem tem que ficar mais esperto era a própria barata. Tanto Tien e Shiro inseriram mais remédios para se transformar, estando prontos para sobreviver nesse inferno. Já o Shokichi, bem, ele encontra o outro careca. Ele está carregando o corpo da Nano, por algum motivo, mas o Shokichi não vai deixar barato. Nesse momento é mostrado como o Shokichi encontrou a Nano, pois o inseto que ele hospedou nela era uma mariposa, soltando o fio enquanto o careca carregava ela. Era uma habilidade dela, mesmo estando morta ela acaba soltando esse negócio. Eu não vou especificar muito, mas é basicamente... Por um momento o Shokichi já se aproxima e parte para o ataque. O foco era retirar a Nano. Logo em seguida ele dá um soco, mas logo é contra-atacado. Essas baratas conseguem se adaptar a qualquer estilo de luta. É sério. E cortando essa luta, é mostrada a luta do Tien e Shiro. Os dois transformados, contendo variações nas suas fisionomias. Isso ocorre se inserir bastante medicamento, fazendo você se transformar naquele mesmo inseto, garantindo até mesmo asas para o Tien. Isso facilita para eliminar as outras baratas normais. Então fica mostrando as duas lutas, tanto do Ishiro e do Tsukishi. As lutas são equilibradas de certa forma, até porque mesmo quebrando o pescoço dessa barata careca, elas não morrem. Claro, isso é verdade, pois as baratas da vida real, mesmo que você arranque a cabeça, elas não morrem. Podem até ficar um mês sem a cabeça. Porém, mesmo com essas todas as dificuldades, eles estão determinados a vencer. E conseguem vencer esses dois carecas. Bem, no fim, Shokichi consegue recuperar o corpo da Nano
Ishiro informa que possui uma cápsula que pode voltar para a Terra, porém, infelizmente, somente 2 podem. Shokichi fica surpresa, percebe que um dos seus amigos que lutou com ele desde o início, infelizmente está prestes a morrer. Não só pelos ferimentos, mas sim pela transformação, pois inserir bastante quantidade de remédios, as células do corpo começam a se transformar, não podendo reverter essa transformação, transformando no inseto correspondido. Nesse momento é apresentado o passado do Tien. Ele vivia nas ruas, comia até mesmo inseto para poder sobreviver, mas ele tinha uma amiga de infância. Só que infelizmente, por conta do local de trabalho e principalmente pela cidade precária, ela teve que vender o seu próprio corpo para poder sobreviver. E infelizmente, no futuro ela acabou morrendo. E digamos que até mesmo ele começa a perceber que toda vez que ele amava alguém, acaba morrendo. Então, a vida dele era uma merda. Nesse mesmo momento, o rosto começou a se despedaçar. Infelizmente, ele acaba morrendo tendo uma despedida junto com seus amigos, já que ele nunca teve isso na vida, esse sentimento humano. Sendo assim, a expedição ao planeta não deu certo. Porém, foram descobertos a verdade do que ocorreu no planeta. Apenas 2 sobreviventes puderam retornar para o planeta Terra, que é o Shokichi e o Ishiro. Quem seria o povo Rabi? Qual é o plano deles com isso tudo? Quem treinou as baratas? Como se transformaram nisso? Quem criou as pirâmides? Bem, não sabemos disso nesse momento, mas já temos a confirmação de algo. Temos algo a nos preocupar com uma futura ameaça. Shokichi e Ishiro saem da nave em direção à Terra. Shokichi promete que irá fazer um tour para todos que morreram no local, em um local mais tranquilo, cheio de cerejeiras. Bem, e esse foi o primeiro arco do mangá. A partir daqui, será iniciado um outro arco com diversos personagens, com uma outra trama, mas claro, com a ideia de matar as baratas marombas. Mas até lá, vocês terão muitas coisas bizarras para ver, e diversas revelações. Bem, o anime ele adaptou essa parte como um OVA. Por isso, se você começar a ver o anime do Terraformers, ele já vai começar no volume 2, pois eles já queriam apresentar a história principal. Bem, então no próximo vídeo vocês terão a continuação desse mangá. Bem, é isso. Espero vocês até lá e até a próxima.